Dando prosseguimento, então, tenho que são 7h05, e podemos, portanto, começar. Vou só organizar o que eu estou fazendo aqui. Então, boa noite, senhoras e senhores. É uma honra estar aqui neste encontro. Acho que, enfim, já fui apresentado anteriormente via sistema, acho que muitos já me conhecem. Sou André Esteves, professor na PUC-RS, colega do João Pedro Scalzilli, que é o idealizador desse projeto. Embora eu esteja como coordenador juntamente com ele, é um projeto que, se tem um pai, acho que é o Scalzilli, neste caso, e, portanto, acho que uma iniciativa louvável e que realmente tem permitido o aprimoramento de uma forma muito democrática de conhecimento, de uma ideia que nós já tínhamos, de compartilhar conhecimentos por meio de grupos de estudos internamente, e talvez um grupo de estudos um pouco mais aberto, que é o objetivo. Dito isso, eu gostaria de fazer o compartilhamento de tela. Deixa eu só ver se eu estou autorizado a compartilhar tela. Tá, compartilhar. Imagino que a essa altura estejam vendo... não, se bem que eu acho que tá aparecendo bem? Não, não está aparecendo bem. Vou só fazer de outra forma aqui. Agora eu acho que está aparecendo bem para vocês. Correto? Sim, agora perfeito. Perfeito. Então, eu vou dar prosseguimento. Só para saber, na forma como eu estou projetando, tá? Pelo menos no meu computador eu não consigo ver a reação de vocês. Então, se alguém eventualmente tiver alguma coisa a mencionar, no momento eu estou com uma tela só. Eu não tenho uma segunda tela para me auxiliar aqui, então não aparece o rosto de vocês para sinalizar. Então, basicamente, o que eu tenho como ideia é falar sobre deferimento do processamento, stay period e essencialidade. E ao tratar desses temas, é claro que eu tenho várias formas possíveis para tratar, e eu preferi fazer uma dinâmica um pouco diferente do habitual. Acho que, de forma geral, aqui todos ou quase todos já têm uma boa experiência na matéria, de forma que eu gostaria de tratar levemente sobre questões introdutórias e depois tentar introduzir um pouco de casuística para, com isso, trazer aprofundamentos, sem prejuízo de outros aprofundamentos que sejam dados. E, para isso, eu preciso trazer um esclarecimento que eu acho que é de suma importância. Além de casos que eu tenha observado, que me chamasse atenção, e que eu deveria mencionar aqui de uma forma ou de outra, eu tomei um cuidado de fazer uma aula que traga um aspecto que normalmente a gente não observa tanto. Quando alguém quer saber sobre stay period, muitas vezes nós olhamos o que diz o Tribunal de Justiça ou o STJ, porque é fácil de pesquisar jurisprudência. E, portanto, se alguém quer saber qual é a posição do TJRS ou do TJ São Paulo, eu acho que consegue fazer uma pesquisa muito rápida e dizer qual é a atual posição do Tribunal A ou B, lembrando que nós temos pessoas de vários estados aqui, e, portanto, estamos falando de jurisprudência de muitos tribunais possíveis. Mas eu tomei a liberdade de conversar com alguns dos magistrados do nosso estado. De uma forma geral, eu colacionei decisões de primeiro grau, e muitos deles por decisões que foram, inclusive, encaminhadas por magistrados que estão aqui participando, ou assessorias respectivas, portanto, temos uma configuração do nosso Estado. Não busquei decisões da doutora Giovana Farenziana pelo simples fato de que ela não está na jurisdição de primeiro grau já há mais ou menos 1 ano e meio, e o Dr. Gleison eu não busquei também porque ele está na jurisdição há pouquíssimo tempo, e, portanto, eu busquei basicamente de magistrados que estejam há um pouco mais de tempo e até com um referencial
e aqui um ponto que eu tenho que fazer um esclarecimento, a alguns dos magistrados, inclusive presentes aqui, eu perguntei, olha, sobre tais tópicos, quais decisões chama a atenção, ou das que tenha trabalhado, em caso que tenha trabalhado nos últimos tempos, e foram encaminhadas algumas decisões, nem todas são decisões encaminhadas, algumas são decisões que eu busquei por uma razão ou por outra como complemento, e acho que isso tudo ajuda um pouco no debate. Tá? Então, eu vou trazer essas observações ao longo do encaminhamento. Dando prosseguimento, nós temos, portanto, aqui esses 3 temas a trabalhar e seguiremos primeiro sobre deferimento do processamento. Eu acho que todos aqui tiveram a oportunidade de acompanhar a aula na semana passada do Luiz Felipe Spinelli sobre o pedido de recuperação, em que se descreve sobre como é que tem que ser um pedido de recuperação judicial e quais documentos têm que ser apresentados e o seu ponto de vista. E não foi objeto de nenhuma aula específica, mas acho que é presente para todos o quanto nas recuperações judiciais nós temos a constatação prévia como uma forma complementar de para analisar o que foi apresentado com a petição inicial e fazer uma complementação de análise quanto a vários pontos por parte do administrador judicial. E quando se fala de constatação prévia, é um instituto que eventualmente traz alguma controvérsia, em especial pré-reforma de 2020, mas após a reforma de 2020, para um instituto que havia grande dúvida sobre qual era a elasticidade de tratamento, me parece que, nestes casos, a constatação prévia, como regulado pela lei de 2020, é muito mais restrita quanto às suas funções, muito mais focada em uma análise de requisitos cumpridos referentes ao que está previsto em lei, no artigo 48 e 51, e também um outro aspecto que é importante na constatação prévia sobre a verificação de funcionamento da atividade. E outra observação referente à possibilidade de identificação de fraude, em que genericamente a lei fala que é possível identificar uma fraude, mas não diz qual o tratamento deve ser dado para a fraude identificada. Dito isso, nós temos o deferimento do processamento. E sobre o deferimento do processamento, acho que todos aqui já tiveram a oportunidade de ler a lei, e o deferimento do processamento teve pequenas modificações com a reforma de 2020, mas essencialmente o artigo 52 diz que, se nós tivermos o cumprimento dos requisitos previstos em lei, deve ser deferido o processamento da recuperação judicial, e eu diria que deferir o processamento da recuperação equivale ao recebimento de uma petição inicial, equivale a quando, numa ação ordinária, apenas o juiz diz receba a inicial, acolha a inicial, cite-se a parte ré ou algo do tipo. E, portanto, é um ato bastante inicial em que não se faz propriamente um juízo de valor quanto à recuperabilidade propriamente, ou quanto à adequação, mas muito mais quanto a cumprimento de requisitos legais. Neste ato é nomeado o administrador judicial, conforme previsto em lei. A lei trata sobre dispensa de certidões negativas para o exercício de atividades profissionais, e essa lei ela foi, neste ponto, levemente modificada para fazer uma referência à Constituição Federal, por conta de algumas dúvidas sobre interpretação a respeito de licitações. Diz também no inciso 3 sobre suspender ações e execuções contra o devedor. No inciso 4, trata sobre apresentar contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial. Inciso 5, diz respeito a ordenar a intimação do Ministério Público e Fazendas Públicas. E depois nós temos os parágrafos, primeiro, para falar sobre a expedição de um edital para que se tenha conhecimento sobre o pedido de recuperação, sobre a lista de credores e a advertência sobre prazos para habilitações ou impugnações, inclusive quanto à objeção ao plano de recuperação. Parágrafo 2º, para informar sobre a possibilidade de constituir comitê de credores. Parágrafo 3º,
para falar sobre quem compete comunicar a suspensão de ações e ao juízo competente. E parágrafo 4º para informar que a desistência da recuperação depende da concordância dos credores e não pode ser feita exclusivamente pela vontade do devedor a partir deste momento. Se nós buscarmos o que mudou em relação à órbita do deferimento do processamento com a reforma de 2020, que alguns dos que estão aqui trabalharam nesta época anterior, outros até já só estudaram pela lei pós-reforma, eu diria que o que mudou é explicitar a possibilidade de tutela antecedente, que isso não estava previsto antes da reforma de 2020, e havia uma grande controvérsia a respeito, e temos importantes recuperações fora do Estado e dentro do Estado do Rio Grande do Sul, em que não se aceitou tutela antes do deferimento do processamento por ausência de previsão legal, e, portanto, isso acabou sendo algo muito positivo, a explicitação para evitar controvérsias. Fez algumas modificações sobre o que é o conteúdo do stay period, exatamente. Fez uma modificação redacional sobre a dispensa de certidões. Fez uma mudança redacional para dizer que a intimação do MP e das fazendas públicas pode ser pela forma eletrônica, uma atualização. Expressamente fez uma modificação sobre a anotação de recuperação judicial em órgãos públicos para falar sobre a Secretaria Especial da Receita Federal. Expressamente proibiu, até que ocorra a concessão, a distribuição de lucros, que normalmente não é um problema, porque normalmente não existe lucro a distribuir nas recuperações, mas explicita dessa forma, e trata sobre companhias para dizer que o Conselho Fiscal pode ser obrigatório em certos casos, e esse é o resumo do que a lei modificou com a reforma de 2020. Claro que podem querer perguntar sobre esses pontos, o que eventualmente talvez tenha modificado um ponto ou outro, mas eu acredito que, para a maioria, trazer detalhamento sobre alguns desses pontos talvez não seja tão útil ou é facilmente explicável em qualquer manual vários desses pontos. O que eu quis trazer de forma um pouco diferente para os presentes? Diz respeito a uma certa análise da amostragem que eu busquei. Eu esclareço aqui. Não é o que foi feito aqui, não é uma jurimetria. Não é uma análise concreta de um conjunto de casos em que se queira dar uma estatística precisa. Jurimetria foi feita no nosso estado, claro, com um conteúdo diferente, num estudo que vários coordenaram. Eu coordenei, o Scalzilli também participou da coordenação, o desembargador Ney Widmann participou da coordenação, e que analisou 505 casos entre o ano de 2010 e 2020. Esse foi o recorte da jurimetria, um estudo publicado e hoje de livre acesso, gratuito, pela Associação Brasileira de Jurimetria. Lá, nesses 505 casos analisados, foram feitas várias observações, mas a jurimetria normalmente se preocupa muito mais em questões quantitativas do que qualitativas, até porque é difícil fazer uma análise de dados mais concretos. Mas o que eu fiz a partir daqui? Como eu referi lá no início, eu perguntei para diversos magistrados do Estado, feito o recorte já dado aqui anteriormente, casos que, na ótica de cada um dos magistrados e suas assessorias, quais seriam os casos que parecem mais relevantes a se ressaltar nos últimos tempos. Perguntei também, aproveitando o ensejo, também tem um caso colacionado de Concórdia, que, embora não seja do estado do Rio Grande do Sul, é quase dentro do estado, pela proximidade de fronteira. Desses casos mencionados, foram separados 30 casos selecionados, normalmente por indicação. E feita a indicação desses 30 casos, 30 casos indicados, 15 diziam respeito a deferimento do processamento no primeiro grau.
de novo, observando. Esse não é o total de casos, são os casos selecionados. E dentro desses 15 casos, me chamou a atenção que eu esperava mais, pela impressão geral, só 7 dos casos tratavam especificamente sobre consolidação processual e consolidação substancial. Desses 15 casos separados, 7 casos tinham esclarecimentos gerais. E aqui eu preciso trazer um detalhamento importante. O que eu observei, e é um dado curioso? Vários julgados traziam apontamentos sobre diversas circunstâncias que não são obrigatórias por lei e não são nem requeridas pelos credores ou pelo devedor, mas que são situações aparentemente, frequentemente conflituosas. Por exemplo, era comum em alguns julgados esclarecimentos gerais envolvendo como funciona a obtenção de CND. E o juízo vai exigir, num certo prazo, que haja prova de negociação perante o fisco. Isso a lei prevê. Ninguém provocou, mas é um esclarecimento geral. Em 7 desses 15 casos, havia esclarecimento sobre se credores serão ou não intimados a partir do cadastramento que eles postulem, por exemplo, ou a partir de decisões em geral. E, portanto, havia vários pontos da decisão de questões que são comuns que os credores poderiam eventualmente ter alguma margem de interesse para um lado ou para o outro. Tá? Me parece, e aqui observando dentro dessa perspectiva, claro que falar sobre pontos que não são solicitados começou a fazer com que as decisões que antigamente não tinham, quando muito, 8, 10 páginas, algumas mencionadas tinham 30, 40, 50 páginas. Vantagens e desvantagens. As decisões mais longas tinham talvez o risco de credores que tenham maior dificuldade de leitura ou capacidade de compreensão, que talvez não queiram ler o todo porque se compliquem, porque não entendam e assim por diante, mas ao mesmo tempo tem um caráter claramente informativo quanto considerando credores ou advogados que não sejam atuantes habitualmente na matéria. Então, pareceu um aspecto interessante. Mas, curiosamente, isso eu observei em alguns juízos, não em todos, mas me pareceu uma medida que, se eu pudesse, se fosse da minha escolha, eu acho que pode ser interessante estender aos demais juízos esclarecimentos que sejam habituais, mesmo que não requisitados, porque sejam frequentes. Por exemplo, havia esclarecimentos sobre, em algumas decisões, sobre sobre os incidentes que vão ser criados e como será o funcionamento de cada incidente. Em outros casos, não havia esclarecimento porque não era solicitado naquele momento, aquele tempo. Dos 15 casos, 4 faziam esclarecimento especificamente sobre a CND. Qual é o momento para obter? Se eventualmente o juízo consideraria a CND como um aspecto importante para conceder a recuperação futuramente. E claro que, novamente, talvez quem fosse buscar a jurisprudência poderia descobrir qual é a posição do tribunal. Mas eu acho que é interessante os esclarecimentos que surgem, porque talvez aquela pessoa diga, não, talvez esse juízo não exija CND e talvez ninguém recorra. Então, essa antecipação de posições pode ajudar na formação de estratégias, porque, claro, evidentemente, embora se espere uma profissionalidade bastante grande de quem atua pelo devedor e outras posições na recuperação judicial, embora se espere um alto grau de profissionalismo, não é o que ocorre com frequência. E, portanto, eu acho que ter essas sinalizações acaba sendo positivo. Somente em 3 dos 15 casos se discutiu travas bancárias, o que particularmente me chamou a atenção, porque era um assunto muito mais recorrente, tenho a impressão, no passado,
e não sei se a amostragem apenas não indicou tanto conflito envolvendo travas bancárias, ou se, eventualmente, à luz de uma jurisprudência que vai se fixando num certo sentido nas travas bancárias, talvez não haja mais interesse em postular em certos casos, porque já se prevê um resultado que normalmente tem favorecido mais a posição dos credores nesses casos. E em um caso, de ofício, se determinou a realização de mediação sem ter pedido das partes devedora ou das partes credoras. Nos demais casos, até houve uma referência, em algum caso ou outro, sobre a possibilidade de mediação, mas como um risco de que a mediação pudesse acontecer, não que precisasse acontecer a mediação. E, portanto, havia a possibilidade, por escrito, a menção de que a mediação pode ser útil, que ela pode ser utilizada, mas não esclarecia exatamente o sentido da mediação naquele caso concreto, ou se deveria ser utilizado, era mais uma possibilidade aventada. Ditas estas observações, e prosseguindo, nós tivemos 5 casos de indeferimento do processamento, dos 15 casos. Uma observação, na jurimetria de 2010 a 2020, dos 505 casos analisados, houve um indeferimento do processamento em 20% dos casos. Aí esse é o dado estatístico geral. Então, teve 100 casos que foi indeferido o processamento da recuperação. E muitos casos que eu acompanho, naturalmente, o indeferimento do processamento ocorre, por vezes, porque quase nenhum documento é aportado. E aqui eu preciso fazer um esclarecimento. Vamos falar um pouco de mundo ideal. Eu, particularmente, entendo que num mundo ideal, e eu, claro, não posso ignorar a lei, eu considero que seria importante que, para pedir recuperação, se exigisse menos documentos, a concessão fosse o deferimento do procedimento fosse mais imediato e depois, se fosse o caso, conforme o caso, se cumprimentasse os documentos. Por exemplo, na aula sobre petição inicial, o professor Spinelli falou sobre certidão de protesto que precisa apresentar. A lei exige. Se eu sou magistrado, eu penso que não me cabe ignorar o que a lei prevê, porque a lei prevê, mesmo que eu concorde ou que eu não concorde. Por outro lado, eu fico na dúvida, casos como a Oi, a primeira recuperação judicial, que nós tivemos 90.000 páginas de documentos com a petição inicial, das quais 70.000 páginas de certidão de protesto. E a certidão de protesto também não é um grande indicativo e tem formas mais baratas de obter aquela mesma informação. Ela vai indicar que existiu uma dívida, que pode estar quitada ou não, e o protesto pode ser devido ou indevido. Quer dizer, normalmente muitos livros colocam que a certidão de protesto muito mais se exige, não por conta da formação de lista de credores, mas para o caso de falência poder fixar o termo legal da falência, nos casos que vier a falir. Então, talvez não tenha uma utilidade concreta, e alguém analisou concretamente, às vezes ficou na dúvida o quanto deveria ter tantos documentos. Analisando alguns países da OCDE, e, assim, países europeus, Estados Unidos, como exemplo, normalmente o pedido de recuperação é muito mais simples do que o modelo brasileiro. Muito mais simples. Mas o nosso modelo exige muitos documentos, não podemos ignorar, e, portanto, me parece que assim, muitos indeferimentos surgem porque não se junta documentos mínimos. Talvez, e aqui de novo, no mundo ideal, eu acredito que talvez exigir menos documentos seria ideal. Mas o mundo real mostra que se exige muitos documentos e muitos indeferimentos surgem por causa disso. Analisando aqueles casos que eu tinha mencionado, nós temos 5 dos 15 casos houve indeferimento ou total ou parcial. E quando falamos de indeferimento total ou parcial,
Nesses casos mencionados, temos que observar o que significa cada caso e tentar entender o que se discute de forma geral. O primeiro caso mencionado é um processo em que nós tínhamos diversas empresas num ramo de atividade e depois tínhamos uma pessoa jurídica, uma Eireli, Loper, construtora, em outro ramo de atividade sem mesmos sócios. O que se considerou é que a falta de mesma atividade, falta de mesmos sócios, e daí tem a questão que a lei fala para ter consolidação processual, para você ter um controle comum, mesmos sócios seria uma exigência. E além do fato de ser uma pessoa jurídica inativa, que tudo indicava que apenas geraria confusão no processo e que não colaboraria, não teria similaridade. O que é interessante, porque frequentemente, quando vai se deferir processamento, se observava antigamente pessoas jurídicas com atividades totalmente díspares, porque era mesmo sócio e fazia uma recuperação judicial só, porque não se fazia essa performance de análise de noção de grupo de sociedades e qual é a relação entre uma sociedade e outra, ou uma devedora e outra. Tá? Então, esse é o primeiro dos casos. O segundo caso, aí sim, esse caso é um caso que me chamou bastante atenção. É um caso de Novo Hamburgo, em que a lei fala que entre uma recuperação judicial e outra, se exige 5 anos de lapso temporal. É esse o tempo exigido. E o lapso temporal de 5 anos havia transcorrido. Realmente, o requisito legal estava cumprido. E a recuperação judicial permanecia em andamento. Estava ativa. Não deixou de tramitar a recuperação anterior. E estando em tramitação a recuperação anterior, se propôs uma nova recuperação judicial. Aí surgiu uma dúvida que o juízo chamou de litispendência parcial. Por quê? Qual é a circunstância posta? Eu tenho 2 recuperações judiciais, a nova e a antiga segue tramitando, eu tenho um objeto, no mínimo, parcialmente similar, igual. Porque a sujeição de créditos anteriores da primeira recuperação segue ainda tramitando naquela recuperação judicial. E o que o juízo observou posso resumir em 5 pontos. Primeiro deles, a recuperação judicial anterior estava em andamento e a lei não permite que eu tenha 2 recuperações, 2 procedimentos com objetos, no mínimo, parcialmente idênticos. Eu tenho, no mínimo, uma litispendência parcial. Aí se considerou a seguinte questão. O devedor mencionou que a recuperação judicial anterior não tinha como cumprir o plano. Bom, isso acho que é um ponto importante. Se o plano anterior não tem como ser cumprido, talvez eu tenha que repactuar. Só que a jurisprudência tem uma posição que se solidificou, e aí terceiro ponto, no sentido de dizer que a recuperação anterior, que não tenha como cumprir, em vez de levar à falência, pode levar a uma repactuação ou uma nova assembleia, e se cita vários precedentes nesse caso aqui, para dizer, eu não poderia impedir que naquela recuperação anterior se deliberasse sobre o plano. E, portanto, o fato de se confessar que não tem como cumprir o plano não impede que na recuperação judicial anterior se faça uma submissão de créditos anteriores. A partir disso, existiria a possibilidade de dizer, e a decisão fala expressamente, algo do tipo, me senti tentado a admitir as 2 recuperações judiciais. E dizer, uma vai tratar dos créditos anteriores, e quanto a créditos novos entre a recuperação anterior e a recuperação nova, seriam tratados pela nova recuperação judicial. Mas o que se observou é que, embora fosse uma solução em tese possível, em tese crível, tinha várias discussões da recuperação anterior
que poderiam gerar uma dúvida sobre qual crédito estaria sujeito ou não, porque haveria a figura do credor aderente e, portanto, o plano da recuperação anterior poderia levar uma dúvida sobre qual é a configuração de cada crédito. E por isso, por gerar uma dúvida sobre qual é a configuração de cada crédito da recuperação anterior, isso poderia gerar uma confusão na recuperação posterior. Eu achei interessante, portanto, que foi indeferido o pedido de recuperação, porque se considerou que até seria possível coexistir duas recuperações do mesmo caso, mas justamente a configuração de qual credor estava sujeito e delimitações do plano de recuperação anterior impediriam, neste caso, duas recuperações simultâneas, porque o requisito legal estaria cumprido, mas esse seria, digamos, o grande balizador ou a grande dificuldade. Dito isso, vamos ao terceiro caso. E aqui, todos os casos eu mencionei, o número do processo, para, se for o caso, poderem pesquisar e descobrir qual caso está sendo referido. O terceiro caso tem relação com ausência de atividade e comodato. Aí eu preciso falar de novo sobre planos ideais. Na minha concepção, e esqueçam o direito posto, eu acredito que a recuperação judicial não deveria estar apenas posta para quem está com atividade em andamento. Na verdade, a recuperação judicial, a concordata, quando surge no Império Romano, surgiu para tratar dívidas de pessoas falecidas que pararam a atividade porque faleceram, mas deixaram dívidas perante a família. Nunca foi pressuposto, quando da formação da concordata, que a atividade permanecesse em andamento. Na nossa lei atual, nós falamos muito sobre preservar a atividade porque havia dúvida de alguns magistrados, na verdade que acho que poucos, sobre o quanto talvez pudesse ser mais importante, mais do que um fato econômico, preservar a atividade. Que preservar a atividade seria um fato com dimensão econômica e também com uma dimensão social. Eu acho que isso motivou o artigo 47, que fala o quanto a atividade empresária tem que ser preservada e o quanto isso importa em preservar empregos e outros aspectos mais mencionados no artigo 47. Mas se nós formos observar, e aqui é um ponto que interessa, eu acredito que, idealmente, uma recuperação judicial poderia ser facilmente cabível para quem parou a atividade. Eu vou dar um exemplo apenas. Já me deparei com casos de recuperações judiciais que poderiam ser propostas, não foram propostas, por conta dessa dificuldade da atividade. Nos seguintes casos: imaginem um devedor que deve 5 milhões de reais. Qual é seu patrimônio? Essencialmente um imóvel que vale 5 ou 6 milhões de reais. Parou a atividade, seja por um incêndio, ou por qualquer outra razão, ou porque cansou, ou porque alguém faleceu, ou porque não conseguiu prosseguir a atividade. Mas o fato é que nós temos um bem com um valor de 5 ou 6 milhões e um endividamento geral de 5 milhões de reais. Nos casos que eu acompanhei, por vezes, o credor que mais ferozmente trata a alienação de ativos é o credor trabalhista. É aquele que mais facilmente consegue levar a asta pública e frequentemente admitia, mesmo quando se falava em preço vil em 50% tranquilamente na forma do processo civil, já admitia leilões com 20% ou 30% do valor de avaliação. Aí, portanto, um bem de 5, 6 milhões de reais à venda por 2 milhões de reais. Qual é a situação posta? Me parece que se eu tenho um bem que vale efetivamente 6 milhões de reais, o que talvez eu queira com uma recuperação judicial é travar o ímpeto de um juízo ou outro, que por vezes pode pensar no seu crédito individual, que uma venda por 2 milhões satisfará o crédito trabalhista,
e, portanto, pensa na satisfação do próprio crédito e que poderia, portanto, dizer: não, vamos fazer uma recuperação judicial para travar as vendas individuais e fazer uma venda planejada por stalking horse, por leilão, ou outra forma qualquer, em que se busque, a um certo prazo de meio ano ou um ano, uma venda organizada por 5 ou 6 milhões e que vai satisfazer o trabalhista e, ao mesmo tempo, possa satisfazer os demais credores. Me parece que isso não só não é impossível, porque eu já lidei com casos em que essa experiência era palpável, ao mesmo tempo em que me parece que isso é uma figura admitida em muitos outros países que temos como referência. Aliás, me surpreendi uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, quando descobri que na França, uma das causas para recuperação judicial seria dúvida jurídica. Seria uma crise jurídica. Saber se uma interpretação poderia levar à crise ou não, e, portanto, se pensava a interpretação de um problema sistêmico à luz daquilo que seria talvez plausível diante do contexto de crise. Para tentar entender, seria o caso da Oi, que tinha várias ações discutindo as diferenças acionárias do nosso Estado, e com isso poderia levar a uma insolvência, eventualmente, a depender da forma de interpretação de mais de 100 mil ações que discutiam diferenças acionárias com créditos que individualmente chegaram a valores perto da casa de, por uma linha telefônica, 500 mil reais ou mais. Portanto, me parece que essa é uma questão relevante e falo, portanto, diante de uma perspectiva do que eu julgo ideal. Mas o fato é que a forma como redigida a lei e também a posição predominante na doutrina e na jurisprudência tem indicado que é requisito para pedir a recuperação judicial a verificação se a atividade realmente existe, se realmente funciona. É salvado talvez uma paralisação eventual porque teve uma pandemia ou porque teve uma enchente que pode paralisar a atividade, mas é uma circunstância, acho que, bastante diferente do que uma paralisação aparentemente permanente. No caso do terceiro processo mencionado, o que se verificou é a possibilidade de um indeferimento porque havia uma ausência de atividade e se identificava pela altura da grama que aparentemente a atividade já não funcionava de longa data e inclusive existia identificação de que áreas da devedora foram cedidas em comodato, portanto, e aqui comodato como um uso gratuito da área, e que talvez mal explicado para que fim foi entregue para outra atividade uma área em comodato e assim por diante. Mas o motivo central foi uma identificação de uma ausência de atividade. Talvez pudesse falar, numa análise mais aprofundada, e não foi objeto de análise concretamente, se haveria uma confusão patrimonial entre a devedora e aquela que ficou como comodatária no contrato de comodato, eventualmente. Talvez pudesse fazer essa análise, mas não foi a análise proposta. O quarto caso de indeferimento do processamento diz respeito a um produtor rural, pessoa física, que não tem registro como empresário ou empresário individual. E aqui eu preciso fazer uma observação. Quando a gente olha o nosso artigo 51, ele exige muita coisa. Uma das coisas que se exige é o registro. Na maior parte dos países que eu conferi, não se exige um registro para saber se alguém é empresário, porque normalmente esse fetiche de saber se é comerciante ou não é comerciante, se é empresário ou não é empresário, é algo que a gente importou da França há 200 anos. A França também já abandonou um pouco essa ideia e não restringe mais a empresários ou sociedades empresárias. A Itália, inclusive, considera que recuperação e falência é matéria de direito processual e não de direito empresarial. E muitos países nunca fizeram essa distinção entre ser ou não empresário e, portanto, um registro empresarial, que é o caso da Alemanha, que é o caso da Inglaterra, que é o caso dos Estados Unidos. Portanto, eu diria que, num mundo ideal,
eu acho que exigir registro parece não fazer sentido, porque eu não preciso ter registro para ser regular. O produtor rural, pessoa física, normalmente consegue ser regular em sua atividade, mesmo sem registro. Mas é um pouco do nosso fetiche de exigir que a atividade seja uma atividade empresária e, portanto, claro, nesse caso aqui o indeferimento surge à luz de uma posição, não somente porque a lei prevê, num certo sentido, talvez pudesse interpretar em outro, mas tem inclusive posição do STJ em informativo de jurisprudência exigindo o registro do produtor rural pessoa física para que possa pedir recuperação judicial, tem que se registrar na forma de empresário individual. E o quinto indeferimento, e esse sim é um caso que eu achei bastante curioso, é um caso recente, é o quinto indeferimento, diz respeito a uma, abre aspas, fraude no procedimento. Assim foi identificado pelo magistrado na forma como ele observou, possivelmente, como é uma decisão recente, acho que da semana passada, talvez esteja ainda em fase recursal e não sei muito bem o que vai se aventar, mas eu traduzirei um pouco do que se falou em sede de decisão de primeiro grau. Essencialmente, a lei fala na parte de constatação prévia, no artigo 51A, parágrafo 6º, que quando identificada a fraude numa recuperação judicial, que deve ser indeferido o processamento, que não deve ser aceito o processamento da recuperação. Aqui, daí, claro, eu vou falar um pouco do mundo ideal. Em outros países, e aqui é o caso da Alemanha, na Alemanha eu não peço recuperação judicial, eu até posso sugerir, mas eu apresento o meu caso e o juiz escolhe se meu caso é de recuperação judicial ou de falência. Na recuperação judicial ou falência, é uma decisão do juiz. A gente tem aqui o hábito de que a recuperação judicial é solicitada pelo devedor, mas em muitos países da OCDE, o credor pode pedir a recuperação judicial. Retira um pouco a noção de que a recuperação é um direito do devedor. Em outros países, e em vários outros países, a recuperação judicial é um instrumento de tutela do credor. Na minha concepção, e aqui vamos falar em fraude. Vamos supor, eu estou com uma recuperação judicial que está sendo proposta. Na constatação prévia, o perito foi nomeado e ele observou o seguinte: ele identificou que a documentação está completa, que a atividade está em funcionamento, mas aparentemente teve um desvio patrimonial bizarramente grande de alguns milhões por parte dos administradores. Indeferir o processamento, que é o que a lei diz expressamente, em outras palavras, significará, ao que me parece, deixar para os credores, enfim, se resolverem individualmente. Significa deixar que os credores fiquem sem uma tutela. Em outros países, como isso funcionaria? Se isso fosse descoberto, provavelmente a recuperação seria aceita. Talvez o primeiro ato seria afastar o administrador e, com isso, seguir a recuperação sem o administrador que desviou o patrimônio. Se ele já desviou o patrimônio, pode desviar mais patrimônio. E, portanto, a medida tomada em países da OCDE de forma geral teria, grosso modo, admitir que a recuperação judicial prosseguisse e que o devedor fosse afastado, o administrador fosse afastado das atividades para proteger os credores. Até porque, como eu falei, em muitos países da OCDE, o credor pode pedir recuperação, não é um direito do devedor. Aqui nós temos uma tradição e vários autores importantes falam que a recuperação é um direito do devedor. E, portanto, o que a gente tem como ideia é vamos punir o devedor tirando o seu direito de recuperação. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode punir os credores eventualmente. Ditas essas observações, neste caso mencionado, o que se identificou?
E aqui é um caso um pouco diferente. Tá? O que se identificou não foi um desvio patrimonial propriamente, mas um outro tipo de fraude no procedimento, segundo observado. Basicamente, teve um pedido, um pedido de declaração de essencialidade para proteger bens, veículos, na área de transporte, se eu não me engano. Vários veículos foram protegidos efetivamente. Até que num dado momento, alguém vai lá e fala, nos autos, olha, esse caminhão aqui eu comprei. E era um dos bens protegidos como essenciais à atividade. E era um bem vendido. Aí depois foi feita mais uma pesquisa. E feita essa pesquisa adicional, se descobriu mais vários outros bens que teriam sido vendidos. E aqui, claro, estou me baseando na decisão, não sei quantos bens foram vendidos, se era o total de 100 caminhões ou 100 veículos e foram vendidos 30 ou 5, né? Mas que descobriu que outros bens foram vendidos. E num dado momento foi referido, em algum momento da petição, que não se tinha conhecimento daquilo, mas se fez um complemento informacional, e neste complemento informacional, o magistrado entendeu que em algum momento houve uma omissão de informações, entendeu que essa omissão, segundo o magistrado, foi proposital, ou teria sido proposital, e que haveria indícios nesse sentido, e a partir disso entendeu que havia dúvidas muito grandes sobre quais eram os reais objetivos da recuperação. E a partir deste apontamento, entendeu que o procedimento possivelmente enquadraria numa fraude e por isso indeferiu o processamento. Então, assim, dito isso, com essas observações, eu relatei de vários lugares que foram encaminhados por assessorias, de forma geral, quais são, digamos, aqueles que, segundo os juízos, são julgados mais representativos de assuntos que envolvam deferimento ou indeferimento do processamento nessa ótica. Dito isso, eu queria só fazer uma observação aqui, que nós tivemos também mais 3 julgados que foram mencionados, que eu separei, por outras razões. Não porque foi indeferido. Foi deferido agora. Mas tem particularidades. Quais particularidades que eu acho interessantes nos respectivos julgados? No primeiro julgado, é um caso, se não me engano, acho que de Novo Hamburgo, em que a recuperação judicial foi proposta em 2023, havia uma recuperação extrajudicial anterior. E, portanto, teve uma recuperação extrajudicial e teve que se reorganizar. A lei trata sobre um período entre uma recuperação e outra. É uma recuperação que se pediu a homologação em 2018. E a homologação em 2018 se pediu, mas ela foi homologada véspera da pandemia em 2020, início de 2020. E daí, em seguida, a pandemia tem uma recuperação judicial que é solicitada por conta da recuperação extrajudicial anterior não permitir mais a solução de crise por conta de fatos decorrentes da pandemia, porque a configuração econômica teria mudado. O que talvez pudesse se comentar é que a homologação ocorreu somente em 2020 e a recuperação judicial é de 2023, tem um intervalo de 3 anos entre a homologação e a recuperação judicial posterior,
que é um fato relevante, mas se discutiu sobre a mudança da configuração. A segunda questão que se debateu em primeiro grau, e aqui, de novo, para quem entrou depois, a gente está debatendo muito primeiro grau, porque segundo grau é muito fácil pesquisar, e talvez pesquisar quais são as posições, e a ideia é muito dar luzes a debates que, por vezes, claro, de novo, na ótica de gabinetes, assessorias, etc., aquilo que pareceu mais interessante ou importante, que tem se debatido de forma geral, ou o que mais tem provocado. A constatação prévia, quando surgiu, a ideia é que ela fosse excepcional. Isso é debate da década passada. Vem a reforma, prevê a constatação prévia, e a constatação prévia, de fato, alguns juízes adotam, até diria que hoje a maioria dos juízos adota a constatação prévia, poucos não adotam, como regra geral, acho que a maioria do que eu conheço adota, mas como a constatação prévia, essencialmente uma verificação documental e uma análise de funcionamento da atividade, nós tivemos, no caso, acho que Viracopos, uma constatação prévia, pré-reforma, em que se debateu, ou acho que em seguida a reforma, sobre o funcionamento do aeroporto, que era público que estava funcionando. Tá? Que era desnecessário que a constatação prévia falasse que o aeroporto funcionaria, porque seria uma notícia em cadeia nacional se parasse de funcionar. Ainda mais um aeroporto daquele tamanho. Mas, no segundo caso, se dispensou a constatação prévia e o fato é muito simples. Porque a análise documental pode ser feita pelo juízo e hoje em dia com várias especializadas, que nós já temos estados cobertos por várias especializadas em todo o estado, em 7 dos 27 estados, considerando o Distrito Federal como estado, nós temos 7 estados já cobertos integralmente, mas nós temos outros 20 não cobertos. Em juízos especializados, a análise documental fica muito mais simples. E a análise de verificação de funcionamento, se eventualmente algum fato indica que funciona aquela atividade, seja porque é na própria comarca e o juízo conhece, ou porque o funcionamento é público e notório, mesmo de outra comarca, tem ocorrido a dispensa da constatação prévia por alguns magistrados sistematicamente com essas observações. E o terceiro caso é um caso que eu julgo bastante interessante, e apesar de achar interessante, acho que o STJ já tem sacramentado a posição recentemente de que fundações não vão poder entrar em recuperação, associações, acho que pelo mesmo fundamento, mas eu acho um debate muito interessante porque é um debate muito aprofundado que teve nos autos sobre qual é o conceito de empresa, e o magistrado não parte de uma ideia sobre não ter que ser empresa ou não ter que ser empresa e dizer que uma não empresa pode entrar em recuperação. O que o magistrado debate é que o conceito de empresa mudou e que, portanto, uma fundação como o Instituto de Cardiologia pode ser enquadrado no conceito de empresa. E eu acho que é interessante porque normalmente se debate outra coisa. Se debate sobre qual é o sentido de restringir uma fundação ou uma associação ou uma cooperativa de entrar em recuperação judicial por conta dos fundamentos da própria recuperação judicial. Então, o terceiro julgado eu acho muito interessante, muito mais por conta do debate, que é um desdobramento de outro debate ocorrido pelo mesmo magistrado em Porto Alegre, do caso Grupo Metodista, em que se debateu que o conceito de empresa teria mudado. E aqui eu preciso trazer uma observação. Teoria da empresa, que é o que dá o conceito de empresa, é o conceito que nós adotamos desde 2002. Aqui eu preciso trazer para quem eventualmente não debate o conceito de empresa ou teoria da empresa, que normalmente talvez seja um debate mais teórico, mais acadêmico, via de regra, mas o conceito de empresa, teoria da empresa, é uma teoria que é bastante criticada no Brasil. Aí temos vários autores que criticam, Haroldo Versosa, por exemplo. Na Itália, que é da onde a gente copiou, a teoria da empresa é muito criticada também pelos italianos, como, por exemplo, o Vincenzo Buonocore. Eles criticam dizendo que é uma teoria
sem sentido e com vários furos e assim por diante. Aí tem vários países que não adotam a teoria da empresa. Os países vizinhos, Portugal, Itália, desculpa, França, peguem autores. Eles normalmente não referem que seria uma oportunidade de teoria da empresa. Normalmente eles referem maciçamente que a teoria da empresa é sem sentido, insensível, torta, equivocada. Alguns falam, inclusive, em ser fascista, tá? E assim por diante. Ela é altamente criticada. Eu não me recordo hoje de um autor francês ou um autor português dizendo que acha a teoria da empresa legal, boa, ou interessante, ou que deveria ser adotada. Então, por que eu trago isso? Porque esse uso da teoria da empresa que a gente tem, quando a gente estuda empresarial, a boa parte dos professores de empresarial explicam a teoria da empresa. Mas eu sou um grande crítico da teoria da empresa também. E, pelo que eu vejo, é uma crítica de tudo que é país que eu conheço que debate essa teoria, critica bastante. E, portanto, é um pouco curioso que a gente se alberga num conceito que é muito estranho, controverso, complexo, e a gente se alberga nesse conceito para um sentido que também não vejo muito relevante, quer dizer quem pode entrar em recuperação ou não, que é um problema que a França criou como modelo, nunca foi uma unanimidade no mundo, nunca foi nem metade dos países adotando no mundo, e hoje em dia é um problema muito mais brasileiro do que qualquer outro país que eu conheço. Então, esses são os julgados que me pareceram mais relevantes dentro dessa perspectiva. Dito isso, eu vi que no chat algumas pessoas comentaram, deixa eu ver se eu faço algumas observações. Vários comentários. Pessoal, deixa eu ver aqui. Aqui, vários comentários diversos. Iago, professor, semana passada protocolamos em nosso escritório RJ com caso parecido, ainda aguardando o deferimento e severar constatação. Eu acho, pelo que eu vi na notificação, Iago pode me confirmar, mas acho que é o caso da inativa, tá? Que é um caso importante. Exato, exato, professor. Licença. É um caso muito curioso, na verdade. A empresa foi exatamente o exemplo que o professor deu. A empresa com patrimônio, com passivo suficiente, os credores ali atacando, e a estratégia que a gente utilizou foi justamente entrar na recuperação judicial propondo uma alteração da atividade. Trata-se de uma indústria moveleira aqui da região, muito região bem famosa por outras recuperações judiciais, e a opção que a gente teve foi sair da indústria, passar só para o comércio, nessa alteração, propor essa alteração e utilizar o patrimônio da empresa para pagar os credores e para viabilizar a atividade. Agora, é incomum, né, e a gente está aguardando aí como que será o desfecho dela aí, considerando que é um caso atípico, mas foi exatamente o caso que o professor trouxe. Não, perfeito. Aqui, e o Thiago referiu, acho que é o referente ao caso aquele de Pelotas, que já tem apelação no caso, ainda está em primeiro grau, protocolada hoje. Eu acho que é referente ao caso de Pelotas. Se não for, dos caminhões. Isso é o caso de Pelotas. É o caso de Pelotas, é dos caminhões. Exatamente. Então, está referido aqui. Dito isso, não sei se vocês têm alguma observação, porque se tiverem, aqui até pelo tempo, a minha ideia seria passar agora para o próximo tópico, que seria sobre o stay. Tá? Se tiverem alguma dúvida mais, por favor. O Gil, aliás, não o vejo há bastante tempo, Gil. Partindo desse último raciocínio, professor, uma associação, por exemplo, caso se transforme em limitada e após essa recuperação, entende que poderia aproveitar o tempo antes que era associação? Aqui no nosso estado, a gente teve esse caso no caso da Ubra. A Ubra, que na verdade é a recuperação da Aelbra, e eu acho que eu vou referir esse caso depois em algum momento. Tá? Mas o caso da Ubra, ela foi uma associação por 40 anos. A véspera do pedido de recuperação judicial se transformou numa SA. E ao se transformar numa SA, demorou 6 meses na junta, porque estava trocando o governo, se não me engano, e trocando o governo, teve
acho que a conversão de associação em SA foi em abril de 2019, se não me engano, ou algo do tipo. Demorou 6 meses para apreciar. E lembrando que transformar a associação em SA é algo que é razoavelmente controverso também. Tá? Tem várias controvérsias em São Paulo a respeito. Eu acho particularmente também bastante controverso por conta do modelo que é um caso e outro, mas tem sido admitido nos últimos anos. Aí, no mês seguinte, entraram com pedido de recuperação, acho que em maio, e foi indeferido. Foi indeferido o pedido de recuperação judicial. Acho que foi tramitado em Canoas, foi indeferido em primeiro grau, e curiosamente citaram o livro de Scalzilli para indeferir. Porque o livro de Scalzilli constava, naquele caso, dizendo que tinha que ter 2 anos de atividade empresária. Quando aconteceu isso, em confidência agora, eu vou aproveitar, eu liguei para o Scalzilli no dia e falei: Scalzilli, tá dizendo isso no teu livro, é exatamente isso? E ele, na verdade não é isso que a gente pensa, mas realmente ficou aqui no livro. Tá? Ele entende que é 2 anos de atividade, ele até pensava isso antigamente, mas ele mudou de posicionamento, ele referiu uma palestra que a gente divergiu uma época, e ele falou que mudou de posição porque eu particularmente achava que não tinha que ter 2 anos de atividade empresária, e ele entendia que tinha que ter 2 anos de atividade empresária, a gente divergiu na OAB, a gente debateu sobre isso 1 ou 2 anos antes. Aí ele falou, até mudei de posição, mas no livro constou assim. Tá? E foi indeferido, aí demorou para tramitar a apelação, acho que uns 6 meses, caiu na sexta Câmara Cível, teve 2-1 em outubro o julgamento, aí depois o julgamento estendido e deu 3-2. No julgamento por 3-2 acabou se considerando que poderia ter a recuperação da Ubra. Eu particularmente, eu concordo com a posição predominante, porque eu acho que a lei exige 2 anos de atividade regular. E eu acho que alguém que é associação não é atividade irregular. E daí a lei exige, no pior dos mundos, que seja empresário ao tempo do pedido, e não 2 anos de atividade empresária. Tá? Então, eu lembro que o Scalzilli tinha uma posição, até chegou a trocar de posição referente a esse tema. O Arthur, que está vendo aqui, eu já debati esse caso com ele, né? tá rindo, porque está lembrando do debate que a gente já teve sobre o caso. E desse ponto de vista, me parece que não teria nenhum problema fazer essa mudança, então não vejo alguma dificuldade. Bom, deixa eu ver aqui, a Suzy deixou no e-mail, acho que são os apontamentos por enquanto. Vamos então para o próximo tópico, se não tem mais nenhum apontamento por enquanto, por favor, podem ir falando. Lembrando que vocês podem ir perguntando oralmente, porque para olhar quem está aí fazendo intervenção não está tão simples. Pessoal, então vamos prosseguir. O assunto agora diz respeito ao stay period. E quando falamos de stay period, só para saber, acho que o Thiago está trazendo aqui o julgado do caso da Aelbra. Tá? Pela data de julgamento, 13 de dezembro, é o caso da Ubra. Quanto ao stay period, basicamente o que a lei nos diz é que, com a decretação da falência, o deferimento do processamento, se suspende os processos em curso por um período, e no caso da falência é indeterminado, e no caso da recuperação judicial era um prazo improrrogável de 180 dias. Quando falamos disso, a lei foi reformada nesse ponto, e quando a gente fala ali do caput e os 3 incisos que aparecem na tela, na minha concepção, a lei não modificou substancialmente o conteúdo nessa parte, apenas organizou o conteúdo. Explicitou algo que, em parte, estava implícito, e em parte a doutrina e a jurisprudência já haviam esclarecido essas distinções aqui dos incisos 1, 2 e 3. Quando falamos do período de suspensão na recuperação judicial, o prazo que nós tínhamos antes era de 180 dias, improrrogável. A lei falava que não poderia ser prorrogado em hipótese nenhuma, que era improrrogável, era muito enfática. E era um pouco de exagero, de fato, ninguém conseguia cumprir uma recuperação em 180 dias
10, 15 anos atrás. Não existia essa hipótese. Quando falamos de recuperação judicial, no Rio Grande do Sul, eu conheço 10, 15 anos atrás, muitas recuperações que até ter uma assembleia demoravam 3, 4, 5, 6, 7 anos. Era normal. Se alguém me perguntar, André, qual é a recuperação judicial que tu conhece, que não foi homologado um plano de recuperação aprovado, votado em assembleia, que mais demorou entre o início do processo e homologar até agora? O caso que eu conheço como mais demorado é um caso em Ilhéus, Bahia, que ainda, até onde a última vez que eu pesquisei, não tinha sido homologado o plano, depois da Assembleia, porque teve uma anulação. É um caso começado em 2006 e que, portanto, há 19 anos ainda não teve uma solução da Assembleia. E me parece um tempo longo, talvez, obviamente, está longe de ser o comum, mas isso diz, talvez, sobre as casuísticas que a gente pode ter. Quando a gente fala de recuperação judicial, eu falei da jurimetria que nós tivemos lá do período de 2010 a 2020 no Rio Grande do Sul. E um dado apontado na jurimetria é que teve uma recuperação que demorou 1.600 dias para que o juiz deferisse o processamento. É um período muito longo. Quais são as particularidades? Se o processo estava perdido, se teve alguma complicação, se demorou a ter um retorno de apelação para depois deferir o processamento, mas foram 5 anos. Para deferir o processamento, para dar o pontapé inicial. Casuísticas existem. Aí agora a gente está falando de uma realidade que acho que a maior parte daqui é da região sul. Alguns aqui eu sei que são de São Paulo. Alguns aqui atuam na região Mato Grosso do Sul, que são locais que têm varas especializadas de forma geral. Atualmente, processo eletrônico. E pelo que eu vejo, até pela realidade gaúcha, ter assembleia em 7 meses, 6 meses, 5 meses, 8 meses, a primeira assembleia a partir do início do processo está sendo muito tranquilo de conseguir. 9 meses. Não demora mais 2 anos. Essa é a nossa realidade. Mas eu relembro que somente 7 estados, e se alguém tiver um 8º estado, me diga, mas até onde eu sei é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 4, Mato Grosso do Sul e Ceará. São os 7 estados que eu conheço em que todo estado é regionalizado. Alguns outros têm na capital, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas totalmente regionalizado são 7 estados até onde eu estou sabendo. Se isso é uma realidade que nós temos, dá para pressupor que a gente deve ter a dificuldade que a gente enfrentava até agora há pouco em vários estados. E, portanto, processos que demoram 2, 3, 4 anos, talvez seja um problema em vários estados. Mas, de fato, a previsão atual, que o stay period, a suspensão de processos, é de 180 mais 180 dias, e, portanto, cerca de 1 ano, mais ou menos, é realizável na imensa maioria dos casos. E por ser realizável na imensa maioria dos casos, aquela regra vigente na década passada, que stay era improrrogável, salvo que não houvesse culpa do devedor, e, portanto, se prorrogava sempre, essa regra tem que cair. De forma geral, em estado especializado, processo eletrônico, dá para imaginar que prorrogar para além do prazo da lei, que é 180, mais 180, cerca de 1 ano. E se tiver plano dos credores, 30 dias, que é o tempo para análise do plano dos credores, mais 180, que é caso tenha realmente plano dos credores para poder votar, e daí é uma exceção que vai chegar a 570 dias, isso vai responder pela imensa maioria dos casos. O que eu tenho dúvida está na exceção. E qual é a exceção, concretamente, em cada caso? Porque, de fato,
apesar de não haver, de forma geral, dificuldade nos processos, apesar que acho que foi em Santa Rosa, o doutor Eduardo pode recordar, tivemos um advogado que reclamava do excesso de celeridade do juízo e chegou a peticionar nos autos reclamando sobre isso, porque o processo corria muito rápido. Os processos estão correndo mais rápido, muito mais rápido, e as pessoas têm que se acostumar com isso. Essa é a nossa realidade atual. Mas me parece que, na excepcionalidade, prorrogar o stay, porque o devedor não teve culpa, porque não foi possível concluir o processo por alguma particularidade, possa se justificar, ou para prorrogar o stay de forma geral, ou para ter tutelas específicas em casos específicos, se for o caso. Essa é a minha impressão. E eu observei na jurisprudência que está se formando que tem, claro, em primeiro grau, magistrados mais tendentes a prorrogar, outros menos tendentes a prorrogar. Alguns que não querem prorrogar o stay, mas admitem tutelas específicas para certos casos. E a jurisprudência em segundo grau, claro que às vezes vai ajudando a tentar uniformizar em um sentido ou outro, embora, até onde eu tenho acompanhado, exista uma falta de uniformidade, claro, entre os tribunais. Naturalmente, isso é esperado. Ditas estas observações, prosseguindo, quando falamos sobre a suspensão, nós temos uma regra e está prevista e que acho que na prática pouco significa concretamente, mas adapta ao que o CPC diz concretamente sobre a cooperação jurisdicional, sobre a possibilidade de, havendo uma suspensão, uma construção de bens de capital essenciais, a manutenção da atividade empresária, que poderá, eventualmente, haver uma suspensão de tais medidas pelo juízo recuperatório, e aqui a gente está falando sobre bens essenciais. E, portanto, artigo 49, parágrafo terceiro e quarto, teoricamente, quem está submetido à recuperação judicial não deveria poder penhorar um crédito que está sujeito, mas para quem possa prosseguir com uma execução, pode haver uma interferência do juiz em certos casos. E daí nós temos uma regra específica, e esta regra é diferente, e que se aplica apenas à execução fiscal. E diz, neste caso, que se for uma execução fiscal, não é possível atribuir ao juiz da recuperação uma competência para além de substituir a constrição de um bem de capital essencial por outro que assegure a execução fiscal. E, portanto, existe uma forma de tratamento para um credor que seja não sujeito, mas que não seja fiscal, e uma regra mais dura para o credor fiscal. Quando falamos do credor fiscal, aqui eu tenho uma observação que me parece relevante. Antigamente, eu quero dizer pré-reforma de 2020, não se exigia CND. Não havia obrigação de ter uma certidão negativa de débitos, e o credor fiscal normalmente era solenemente ignorado. Isso está errado. Resolver o passivo não pode se resolver apenas o passivo concursal. Passivos outros, inclusive o fiscal, também tem que ter alguma forma de solução, mesmo que não perfeita, mas tem que ter alguma forma de solução. A partir disso, com a reforma de 2020, há uma sinalização muito clara e uma orientação do STJ no sentido de exigir que nós tenhamos uma solução do passivo fiscal. E o que a lei está querendo fazer aqui é pressionar para dizer: execução fiscal não suspende. E caso eu pegue algum bem de capital essencial, porque se não for um bem de capital essencial, esse bem vai ser perdido pela execução fiscal. Ela vai seguir. E realmente o STJ, que antes estava travando as execuções fiscais, mandou
todas prosseguirem. Mas se for um bem de capital, eu não posso impedir a penhora ou suspender a penhora. Eu posso, talvez, substituir por outro bem, se o devedor tiver outro bem a oferecer. Ou seja, na verdade, se eu oferecer uma série de soluções para o devedor, se disse, você precisa de uma CND, vai ter que parcelar, fazer uma transação tributária, vai ter que buscar alguma forma de solução. E, ao mesmo tempo, o que a lei está dizendo é o seguinte: se você não encontrar uma solução, enquanto isso, existe o risco de a qualquer tempo ter alguma medida gravosa que possa impedir a sua atividade. Para esses casos, me parece que a medida de pressionar o devedor para encontrar soluções é razoável. O que me sensibiliza não é o caso do devedor que, após 5 meses, não buscou nenhuma medida e se surpreendeu com uma penhora fiscal. Esse acho que não é o grande problema. O que me preocupa é o caso do sujeito que, na busca de uma solução, pede recuperação e está buscando a primeira reorganização inicial e na primeira semana ou segunda semana tem uma penhora, quando, na minha concepção, talvez não fosse exigível que já tivesse se organizado de forma tal para ter um parcelamento ou para estruturar um pedido de transação tributária que exige muito mais informações do que um parcelamento. E, portanto, se a transação tributária é uma forma de solução, me parece que esse tipo de previsão merece um temperamento especial nos casos em que a recuperação esteja bem no início e que, portanto, não seria esperado que o devedor já tivesse uma solução, ainda mais que a solução pode ser complexa e dependa de estudos. Então, para mim, é muito diferente o caso do devedor, que está com a recuperação há 1 ou 2 semanas e sofreu uma penhora sobre um bem de capital essencial, e muito diferente do caso em que o devedor está há 5 ou 6 meses e sofre esse bloqueio específico, quando já poderia ter tomado medidas, embora ainda não tivesse chegado o momento de se exigir a CND. Dito isso, prosseguindo, tutela antecedente. A lei, hoje, diz expressamente sobre a possibilidade de promover tutelas antes que seja deferido o processamento da recuperação judicial. Um dos casos célebres em que isso foi feito, de tomar alguma medida antes do deferimento do processamento, é o caso da Oi. 1 semana antes. A primeira recuperação da Oi, em 2016. Mas, naquela época, 10 anos atrás, tem muitos casos conhecidos em que não se permitiu qualquer tipo de medida até que todos os documentos fossem entregues, contabilidade, por exemplo, até a última ponta, e fosse deferido o processamento. Tem naquele livro vermelho, organizado pelo Scalzilli e pela Joyce Ruiz, sobre o administrador judicial na reforma, tem um artigo meu escrito em conjunto com a Daniela Fabro e com a Gabriela Mânica, em que eu abordei estes aspectos aqui. E naquele artigo eu chego a colacionar vários julgados que traziam esse problema. E naquela época, quem levantou a dúvida e a possibilidade de ter uma medida antes do deferimento do processamento da recuperação judicial foi o Cássio Cavalli, num texto acho que de 2012 ou 2013 ou 2011, por ali. Mas era muito controverso. A reforma, agora positivando, trouxe a possibilidade muito expressa. Pode ter o deferimento de alguma medida antes do deferimento do processamento. O que talvez não esteja explícito na lei é que pode fazer diferença se a medida antecipada
a tutela antecedente tem natureza satisfativa ou não, porque o CPC de 2015, embora mitigue um tanto, ainda faz distinções entre natureza satisfativa e não satisfativa. É uma discussão antiga, e isso traz reflexos. Naquele texto que eu mencionei, também é mencionado sobre isso, num ponto geral. O que eu diria é que, se eu tenho uma medida e não tem caráter satisfativo, como a antecipação do stay period, seria uma tutela de natureza cautelar e que exigiria que o pedido principal fosse apresentado num prazo de 30 dias. Por outro lado, quando falamos de medidas que possam ter caráter satisfativo, e isso, na minha concepção, pode ter relação com os pedidos envolvendo travas bancárias, porque isso apresenta uma antecipação de um efeito pretendido com a renegociação, concretamente com modificação de direitos das partes, e não meramente uma medida processual na garantia do direito ou do processo conforme a corrente de cada um, porque até isso é controvertido entre processualistas. Quando fazemos essa distinção, me parece que isso poderia trazer uma noção de que a tutela seria satisfativa e, portanto, o prazo pretendido para a emenda inicial seria de 15 dias, que é o caso típico do grupo metodista, que, aliás, a emenda inicial foi no 15º dia exatamente. E quando falamos, então, nessas possibilidades, me parece que isso não está ausente e talvez não claro para todos, que realmente essa medida antecedente, tirando a mediação antecedente, que expressamente a lei fala em 60 dias, a doutrina vai no meu sentido, a jurisprudência vai no meu sentido. Apesar disso, me parece que essa distinção dos 30 ou 15 dias, conforme natureza satisfativa ou não, e lembrando que existe divergência. Por exemplo, o juiz do Paraná, Pedro Ivo, tem outro texto sobre a natureza satisfativa ou não, sobre os mesmos pontos, e até onde eu li, ele diverge da minha posição, e, portanto, à luz de como eu interprete a medida satisfativa ou não, isso muda a minha forma de contagem de prazo. Então, me parece que é uma controvérsia que é antiga, não deixamos de ter essa controvérsia, e ainda segue presente, nos incomodando. Feitas essas observações, eu preciso trazer alguns alertas sobre aspectos em relação a julgados de primeiro grau. E quando falamos de julgado de primeiro grau, dentro da perspectiva já mencionada, nós temos aqui, acho que uns 8 casos, acho que tem 4 aqui e 4 depois, se não me engano. Tá? Primeiro deles, stay period. O julgado primeiro mencionado, eu falo sobre alertas antecipados. O que eu achei interessante nesse julgado? É um julgado em que o juiz já antecipa como ele entende o stay. Como ele entende que vai ser a substituição de bens. Acho que tem um microfone aberto aqui, a Alessandra quer falar? Tá. Como ele entende a substituição de bens. Como ele entende se ele vai prorrogar futuramente ou não, ou se é prorrogável o eventual prazo ou eventual medida adicional. Ao ter alertas antecipados, eu achei uma medida interessante, porque pode ajudar a alinhar expectativas para se entender o que se espera futuramente do juiz. E acredito, na minha concepção, que isso pode ajudar a alinhar interesses do devedor e do credor, para o devedor entender o quanto, eventualmente, talvez alguma circunstância pontual possa ter alguma possibilidade de prorrogação ou não, e o próprio credor para entender o quanto, por exemplo, ele vai conseguir uma consolidação por um bem essencial logo em seguida. O segundo caso, caso típico, impede corte de luz numa tutela antecedente, porque talvez teria corte de luz. Até achei que são poucos casos, antigamente parecia mais comum.
Tá? Terceiro caso, um impedimento contra a liberação para credor referente a bloqueio. Tem alguns dos julgados mencionados aparece essa situação, é razoavelmente comum. Aí, quarto caso, e esse aqui um comentário um pouco mais longo. Diz, neste caso, stay é prorrogável, para além da primeira vez, ou seja, 180 mais 180. Mas o limite de prorrogação do stay é até o limite de 90 dias que tem que durar a assembleia da instalação até a sua finalização na forma da lei, que agora estabelece 90 dias para que encerre a assembleia de credores. Aqui é interessante divulgado por alguns aspectos. Primeiro, porque o juiz sinaliza, é prorrogável e esse é o limite. O que eu tenho dúvida é quanto a esse limite e o pressuposto. Qual é o pressuposto dado no julgado? O pressuposto dado é: se exceder 90 dias da instalação da Assembleia de Credores, significa que aparentemente existe culpa do devedor. E eu diria que sim, é possível que isso esteja acontecendo. Mas, por outro lado, em vários casos que eu já acompanhei, algum credor específico demorou mais do que 3 meses para dar um retorno, porque o comitê era demorado e era algum credor relevante. Tá? Então, me parece que sim, o devedor pode dar causa. E acho que o fator determinante é: devedor deu causa à demora, está demorando além do devido por conta do devedor. Acho que esse é o ponto. E me parece que talvez exceder 90 dias pode ser culpa do devedor, mas a minha experiência indica que, talvez naquele caso sim, não sei, mas a minha experiência indica que talvez não. Aliás, diria que em vários casos não, mas não sei qual é a proporção. Prosseguindo, e até porque estamos já avançados no tempo, quando falamos, e aqui vocês podem ir perguntando, tá? À medida que vocês quiserem, para seguir a dinâmica. Os outros 4 casos a serem comentados. Stay durante agravo de instrumento que suspendeu o deferimento. Esse caso é interessante. E aqui uma observação, tá? Alguns casos que apareceram, porque enviados, inclusive por assessorias de magistrados, eu também estou colocando todos os julgados aqui na roda. Mas só para um esclarecimento, em alguns desses casos eu atuo. E eu estou querendo fazer uma separação muito clara entre o que eu penso e o que talvez se debata nos autos, né? Então, assim, minha função aqui é tentar separar o que é o exercício profissional, o que é a docência, e tentar separar uma posição da outra. Esse é um dos casos. Esse caso eu não atuo, mas ele tem uma ligação com o caso que eu atuo indiretamente. Então, assim, tem uns 4 ou 5 casos dos 30 mencionados em que eu atuo direto ou indiretamente, e eu acho que esse esclarecimento é importante. E o que aconteceu nesse caso? Se eu não me engano, foi deferido o processamento com base no modelo de suficiência recuperatória. É um modelo que o Daniel Kahneman, inclusive, publicou um livro, e esse modelo foi criado basicamente com o seguinte pressuposto: se atribui um sistema de pontos, se eu atingir tantos pontos, se defere o processamento da recuperação, mesmo que falte um requisito ou outro. Um credor vai lá, recorre, e do recurso o tribunal diz: não pode mais prosseguir esse processo porque faltam documentos. Se eu não me engano, contabilidade, mais alguns documentos. Inclusive, salvo equívoco, acho que o juízo, inclusive, teve o último caso em que usou o modelo de suficiência recuperatória para deferir o processamento, foi neste caso. A partir disso, foi suspenso o procedimento por ordem do tribunal, porque se deferiu o efeito suspensivo no tribunal, e o que se fez em primeiro grau foi deferir stay enquanto se discute se o processo prossegue ou não. Nesse meio tempo, salvo equívoco, acho que o devedor complementou documentos, e complementando documentos e conforme o entendimento do tribunal, foi permitido o prosseguimento da recuperação judicial depois de alguns meses, talvez uns 5, 6 meses.
Então, esse stay foi dado por um período de alguns meses, no caso, 5, 6 meses, uma proteção como se estivesse em recuperação, enquanto se discutia isso. Claro que, a partir disso, isso gerou um efeito sobre 180 mais 180, mas 6 meses parado o processo, claro que o stay encerrou, neste caso, ou está por encerrar antes de ter a assembleia, que, se eu não me engano, ocorre por agora. O sexto caso, sobre o stay do plano dos credores. Nós temos, a gente sempre fala do plano dos credores, a gente fala da Samarco. E já temos vários casos aqui no estado. Os planos credores aqui no estado, acho que a gente já tem pelo menos uns 5 ou 6 casos que eu me recorde. Esse é um dos casos mencionados. O que ele faz? Muito mais para explicitar. Olha, já que vai ter um plano dos credores, o plano dos credores prevê aqueles 30 dias mais 180. Então, estava desprotegido e agora eu vou dar 30 dias mais 180 agora. Porque foi apresentado um plano dos credores, neste caso mencionado. E, portanto, daria 210 dias complementando, o que chega àqueles mais 360 dias, dá 570 dias. Mais ou menos explicitando um pouco do que já constava na lei. O sétimo caso diz respeito sobre a antecipação do stay, que até dizia assim, antecipação do stay em 60 dias. Uma época que o pessoal comentava muito sobre antecipar o stay em 60 dias, porque era o prazo da mediação, embora nesse caso acho que não teve mediação, me parece. Mas dizia explicitamente, a ação principal teria que ser proposta em 30 dias. Isso eu acho que é outro ponto interessante. Eu já comentei sobre a dificuldade, sobre se o prazo futuro é 15 ou 30 dias. Já falei que existe uma divergência entre processualistas. Na seara empresarial também está ocorrendo uma divergência. Ter, talvez, a explicitação se o prazo futuro será 15 ou 30 dias, me parece que é bem importante. E outra questão, o stay, sobre o bloqueio. Tem vários dos julgados que foram passados que diziam assim, teve um bloqueio, então devolve o dinheiro, impede de passar para o credor. Tem várias medidas parecidas. Nesse caso, eu achei interessante e ressaltei, porque foi um bloqueio da esfera penal, em que parece que se fala de uma operação possivelmente criminosa, em que tivesse uma vítima. E dentro da consideração da decisão judicial, se considerou que aquilo poderia ser uma forma de manobrar para pedir o dinheiro da esfera penal e, em certa medida, penalizar a vítima de algo que talvez tivesse culpa da devedora. Então, eu achei interessante o ponto, porque, assim, existem vários casos que têm ocorrido de conflito entre a esfera da recuperação e a esfera penal, mas neste caso teve um adicional de uma questão envolvendo manobra, que se discutiu, ou possível manobra. Acho que o julgado, inclusive, fala em, abre aspas, possível manobra, e por conta disso indefere a proteção do stay sobre esse bloqueio. Enquanto isso, o Felipe perguntou, já me desculpe se a pergunta já foi respondida, mas seria possível encaminhar o link do estudo de jurimetria? Eu posso encaminhar, mas assim, eu sugiro dar uma olhada, eu acho que esse aqui é o site geral, abj.org.br, tá? Mas se colocar assim, jurimetria, Observatório Rio Grande do Sul, jurimetria, Observatório São Paulo, tem vários estudos já, tá? Tem observatório aqui do Rio Grande do Sul, tem de São Paulo já 2 da recuperação, um da falência, pelo menos. No Rio de Janeiro tem da recuperação, acho que já tem a segunda fase, 2 fases. Enfim, já tem vários estudos possíveis. O estudo central está aí, e esse site da bj.org.br, ele tem vários estudos de várias matérias, inclusive na área societária, na área da arbitragem e outros temas mais. A quem tiver interesse, eu acho bastante interessante acompanhar, tem uma métrica bastante interessante. Prosseguindo, já finalizando, porque acho que já estou bastante estourado no horário. Essencialidade. E eu vou tentar ser breve aqui. Quando falamos de essencialidade, o artigo 49, parágrafo 3º entra presente. Nós temos no Brasil
um modelo que permite amplo grau de exclusão de créditos na recuperação judicial. Dos países que eu conheço, o Brasil é o que mais exclui credores de participar. Quando exclui alienação fiduciária e exceção fiduciária, na prática faz com que nós tenhamos recuperações judiciais em que 80% às vezes do passivo está fora. Como reestruturar um passivo se todo mundo está fora? E nesta perspectiva, se nós temos muitos créditos fora, e a reforma de 2020 ampliou o número de créditos não sujeitos, caso do produtor rural, por exemplo, o que diz a lei é que, quando se tratar dessas hipóteses, como o caso de proprietário fiduciário, arrendamento mercantil, etc., esses credores estão fora da recuperação judicial. Mas o juízo pode, eventualmente, suspender medidas durante o stay referente à venda ou retirada do estabelecimento devedor sobre, abre aspas, bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. Sobre o estudo do NEP aqui já postaram um link sobre o estudo do NEP, e a Alessandra esclareceu que a PUC São Paulo tem um núcleo de geometria, que é o NEP, sim, e eu participo da coordenação desde o ano passado, ou retrasado. Tenho auxiliado lá o Sacramone e o Marcelo Guedes também nesses estudos. Prosseguindo, quando falamos de essencialidade, tem muitas controvérsias sobre o que é bem essencial, o que é bem de capital essencial. Mas o STJ, já antes da reforma, fixou posição, que aliás é referida até hoje nos julgados posteriores do STJ, e esse é o leading case na maior parte dos julgados do STJ, para dizer, para saber o que é bem de capital, ou seja, o que está protegido, no caso de uma recuperação, depende de saber se é um bem corpóreo, móvel ou imóvel, que está na posse direta do devedor e que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular de propriedade fiduciária caso persista a inadimplência. Portanto, esse é o conceito de bem de capital, que é dado pelo STJ. Sei que tem discussões na jurisprudência, tem algumas tantas discussões também na doutrina a respeito, com textos clássicos também. Dentro desta perspectiva, embora se reconheça a possibilidade de controverter, o fato é que existe um encaminhamento geral da jurisprudência neste sentido. E, a partir deste ponto, temos que entender um pouco sobre o que é debatido em primeiro grau. E eu queria trazer, portanto, o que se debate sobre essencialidade. Quais casos estão se debatendo sobre essencialidade? E eu queria trazer uma observação antes de tudo. No nosso estado, a discussão sobre essencialidade era essencialmente genérica e está sendo cada vez mais concreta. Me surpreende o quanto no Centro-Oeste a gente tem talvez uns 4 ou 5 anos debates muito diferentes do que tínhamos nós aqui no nosso estado, no sentido que a gente está indo, se encaminhando no estado. Que tipo de debate que acontecia? E aqui eu quero fazer um registro, um juiz do Centro-Oeste, o André Simões Guanais, que tem um artigo sobre a essencialidade na recuperação judicial, que é um texto, talvez, de uns 5 anos atrás. Lá, tem sido feito com alguma frequência, inclusive, já de algum tempo, perícia de essencialidade. Qual é a diferença concreta? É que aqui, por vezes, nós tínhamos discussões em que se declarava essencialidade porque se alegou quanto era importante, ou porque se imagina caminhão para transportadora, né, é a atividade dela, e assim por diante. Lá, na região Centro-Oeste,
nós já tínhamos casos 4, 5 anos atrás, 3 anos atrás, em que se dizia, ok, você é produtor rural, você tem tratores, mas qual é a sua área? Quantos hectares você tem? Quantos tratores você precisa para essa área? Porque se você precisa de 6 tratores, você tem 8, 2 talvez não sejam essenciais. Ah, mas talvez um quebre. Bom, então talvez um não seja essencial. Então começamos a fazer uma análise para dizer, vamos ver qual é a tua capacidade produtiva, quanto cada bem atende na produção para chegar a uma análise mais concreta de essencialidade. Bom, a Suzy, né, fazendo referência quanto a essa forma aí, que é muito mais específica do que se vê de forma geral na região sul. Tá? Aí vamos tentar analisar um pouco dessa perspectiva, que o bem ser essencial precisaria caminhar a jurisprudência no sentido de uma análise mais concreta, concordo. Claro que, fazendo uma ponderação em um sentido diverso, às vezes, até se provar a essencialidade por documentos, talvez se precise de uma medida protetiva provisória. Algo do tipo... Ah, sim, a correção ali no chat. Talvez se precisasse fazer uma referência do tipo, até que se discuta, eu suspendo medidas por 70 dias até que se comprove. Porque saber se o bem é essencial pode demorar. Então, uma medida provisória pode ser muito razoável quando parecer razoável que possa ser um bem essencial, mas não demonstrado, à medida em que se precise demonstrar de uma forma ou de outra. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de uma forma geral, tem feito vários julgados em segundo grau, em que por vezes se questiona a essencialidade, e isso tem movimentado bastante também a posição em primeiro grau. Dito isso, o que eu observei dos julgados mencionados? E aqui eu separei um total de 6 julgados sobre essencialidade. Quanto ao primeiro, essencialidade e risco de perda. É que, nesse caso, se discutia assim, eu tenho risco de perder o bem. E já que eu posso perder o bem, ele é essencial. E daí se fez uma distinção para dizer, olha, não é porque você pode perder um bem que ele é essencial. Ele tem que ser essencial à luz da sua atividade. Poder perder um bem não é característica de essencialidade ou não essencialidade. Então, primeiro ponto. O segundo caso mencionado, lembrando tudo em primeiro grau. Neste caso, se declarou a essencialidade. Mas se declarou a essencialidade com base naquilo que o devedor declarou e a partir daquilo que se observa como é que é o tipo de atividade. Se a atividade é transporte e você tem caminhões, o devedor falou que precisa, então se pressupõe que precisa. Mas expressamente foi dito que se declarava essencialidade porque o devedor assim declarou que aquele bem era essencial. Terceiro julgado. Tem vários pontos aqui. Primeiro, se fez uma distinção entre risco concreto e interesse processual. A observação é a seguinte: se eu tenho uma alienação fiduciária de um automóvel, eu preciso mostrar que está ocorrendo alguma medida como busca e apreensão. E, genericamente, dizer que talvez alguém faça busca e apreensão não gera um risco concreto. O risco é, em tese, abstrato. E, portanto, não haveria, abre aspas, interesse processual. Então, essa é uma distinção que é feita como uma proteção. O risco que existe nesses casos é que, por vezes, as medidas de busca e apreensão são feitas sigilosamente e, por vezes, eu já vi muito caso de busca e apreensão em que o credor não avisa que existe uma recuperação judicial e que a medida é deferida sem se saber que existe a possibilidade de ser um bem essencial e que talvez possa ter um problema na recuperação judicial. E, portanto, claro que isso pode gerar um efeito surpresa e uma necessidade de uma análise concreta
se for o caso. Ao mesmo tempo, e daí aqui são casos que ocorrem normalmente ali, Santa Rosa, existem alertas. Olha, eu vou talvez proteger esse automóvel, mas você, credor, quer usar um rastreador para no futuro, quando acabar o stay, saber onde está o veículo, você está autorizado a colocar um rastreador hoje. Me parece que se o devedor se recusar a aceitar o rastreador, e claro, não houver uma reforma da decisão, até poderia se falar em fazer a busca de pressão de imediato, porque, afinal de contas, está se recusando a dar uma espécie de garantia ao credor, que, claro, o uso do rastreador sob o ônus do credor é o que ressalta a decisão. Ao mesmo tempo, neste caso, foi indeferido como bem essencial uma Hilux. Normalmente é dito, Hilux, eu preciso para transportar, etc. E foi considerado, neste caso, como, abre aspas, um luxo em atividades campesinas, fecha aspas, que assim acho que está no julgado da menção. E, portanto, você quer transportar, você tem a possibilidade de ter veículos mais baratos, maior modicidade. Você quer dever para todo mundo e ainda quer ter um veículo caro. E daí, claro, tem uma observação, é que a Hilux frequentemente pode ser usada para trabalho? Pode, mas ao mesmo tempo, frequentemente é um veículo também usado para passeio, tá? Assim como a SW4, assim por diante. Tá? E a menção sobre grãos não serem essenciais, porque, bem na verdade, conforme o conceito da STJ, não dá para enquadrar no conceito de bem de capital essencial, que é a proteção a ser dada na forma da lei. Quarto caso, limite no encerramento da recuperação para essencialidade nos casos de crédito tributário. Diz a lei que eu posso, talvez, discutir essencialidade de bens para substituir penhoras. O que esse julgado está dizendo, em primeiro grau, para observar. Você quer trocar um bem numa recuperação, teoricamente, a CND tem que ser apresentada até o deferimento, até a concessão da recuperação. É o que a lei prevê no artigo 57. A CND ou o equivalente CND. Mas o que está se dizendo é que, mesmo após a concessão, se ainda não encerrada a recuperação judicial, ainda é possível discutir a essencialidade para, na forma do crédito tributário, discutir a substituição de uma penhora sobre um bem de capital essencial por outro bem. Quinto caso, se não me engano, acho que esse aqui é o caso Gramado Parques, caso em Caxias, em que se discutia sobre uma matrícula autônoma, se era um bem essencial o estacionamento. Bem, na verdade, Gramado Parques oferece entretenimento. Estacionamento, teoricamente, não é algo obrigatório. Eu poderia ter um entretenimento em que as pessoas param na rua, em tese. Mas, neste caso, se considerou como bem essencial, bem capital essencial, o estacionamento para o exercício da atividade, para efeitos de merecer proteção. E, por último, esse caso aqui, se eu não me engano, é Passo Fundo, uma discussão sobre bens essenciais. E o que se discutiu? Semeadora, Hilux e RAM. E vejam que Hilux, aparentemente, assunto recorrente na discussão. Semeadora, na atividade rural. Se considerou que a semeadora era bem de capital essencial. Qual é a razão? Era a única semeadora da devedora. Se tivesse duas, poderia se discutir o quanto talvez pudesse ser importante. Agora, como só tinha uma, eu preciso ter uma semeadora e, portanto, não tem como ter a segunda e assim por diante. Quanto à Hilux, e portanto a semeadora foi considerada bem de capital essencial. Quanto à Hilux e a RAM, foram considerados como não essenciais. Se disse, a Hilux é uma caminhonete, mas eu preciso para o trabalho. O que se considerou? É um carro de luxo e existiam outras caminhonetes. E não se provou que precisava de todas as caminhonetes. E quanto à RAM? A RAM, não sei quem sabe, por conta do peso da Dodge Ram, é um veículo tão pesado que ele é classificado tecnicamente como caminhão. Inclusive tem que usar tacógrafo e quando anda em rodovias tem que usar a velocidade típica de caminhão. E foi dito, é um caminhão, eu preciso para transporte. Só que, frequentemente, de verdade, no meio rural, se usa uma Dodge Ram como um veículo de passeio de luxo.
Mas é um caminhão. E daí você observou, você também tem caminhões, placa tal e placa tal. E se você tem caminhões, você tem como substituir a Dodge Ram, não tem porquê, e não se comprovou que precisava da Dodge Ram mais os caminhões. E, portanto, não seriam bens essenciais no caso concreto. Então, mostra que aqui alguns julgados, o que eu vejo a maioria já migrando no sentido muito mais de uma análise bastante mais concreta, como se vê na região centro-oeste já há algum tempo. Ditas estas observações, eu tenho que o que era pretendido para esse momento, eu peço escusas pelo meu atraso, o que eu pretendia foi visto, e fico à disposição para eventuais dúvidas, esclarecimentos, e agradeço imensamente pela atenção prestada. Vejo aqui a Suzy, professora em casa de transportadora, por exemplo, caminhões que sequer eram da empresa recuperando muitas vezes na NTT, por exemplo, estava em nome de outro transportador e daí por esse motivo interessante ir até em loco confirmar. Sim, as perícias ajudam bastante, informações da Jota frequentemente ajudam bastante nisso. Alguma dúvida mais? Bom, pelo que eu vejo, as explicações foram tão ótimas que ninguém ficou com dúvida e, portanto, eu fico muito feliz de assim ter funcionado. Alguma observação mais? Opa. Se não há mais perguntas, eu agradeço imensamente pela atenção. E, aliás, uma honra, uma alegria estar aqui entre tantos amigos, pena que virtualmente, pessoalmente sempre melhor, mais engraçado, mais divertido. Mas eu agradeço muitíssimo a todos os presentes, que é a razão de existir do BLS, e também agradeço muito aos respectivos gabinetes por todo o auxílio, que eu acho que talvez tenha contribuído muito para essa dinâmica ter sido diferente, talvez, do que trazer alguns julgados do tribunal, que são muito mais facilmente pesquisáveis, em regra, pelo público presente. Então, muito obrigado, agradeço, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, excelente aula, aliás. Boa noite, professor, obrigada. Boa noite, professor André, obrigado. Obrigada. Boa noite, professor. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Apareceu Scalzilha aí agora. Tá com um Negroni aí? Não, infelizmente não. Só assistindo a aula, assim, normalzinho mesmo. Que triste isso. Que triste. Faz parte. Valeu, André. Obrigado. Excelente aula. Tá Parabéns. certo. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.